Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui para esse vídeo, tá? É uma videoaula. Eu venho aqui através deste vídeo aqui para poder ministrar para você que não pôde estar presente na nossa primeira aula de eclesiologia e missiologia. A gente iniciou esse livro novo e para você que por motivo de trabalho ou algum outro motivo justificável não pôde estar na nossa aula, eu peço a você que assista esse vídeo, onde eu vou estar aqui passando, de maneira resumida aquilo que a gente estudou na nossa última aula, na última terça-feira, tá? Então Deus abençoe sua vida e eu quero que você aproveite muito bem. Lógico que esse vídeo aqui vai ser um tempo um pouco reduzido, no máximo aí 30 minutos, 35 minutos, onde eu vou passar aqui para vocês essa primeira aula, tá? Lógico que na sala de aula a gente ficou aí mais de 1h30, conversando sobre esse primeiro assunto. E aqui no vídeo é um tempo um pouco mais reduzido, mas eu tenho certeza que pode ser proveitoso para você também, tá? Então nós começamos uma matéria nova, Eclesiologia e Missiologia, e a nossa lição de número 1 vai falar sobre eclesiologia, e a gente vai ficar aí por 3 aulas seguidas falando sobre eclesiologia, para só depois entrar na questão da missiologia, tá? Então eu começo aqui com uma pergunta, dizendo o seguinte: o que é eclesiologia? Tá? Eclesiologia, o que é? Se alguém perguntar isso para você, o que é eclesiologia? Esse nome assim até um pouco difícil, de pronunciar. Eclesiologia. Bom, eclesiologia é o estudo sobre a Igreja de Jesus Cristo, tá? Então essa matéria vai estudar sobre a Igreja, tá? Agora, o que significa esse termo dentro da teologia? Bom, esse termo, dentro da teologia, eclesiologia, vem da junção de 2 termos gregos. O primeiro termo grego é eklésia, tá? Mais logia, tá? E quando se junta esses 2 termos, eklésia mais logia, forma-se então aí o significado de estudo ou tratado sobre a igreja, tá certo? Esse termo eclésia no grego significava uma assembleia pública. Então, quando convocava a multidão para se reunir para uma reunião pública, era chamado de eclésia, tá? Que traduzido é igreja. Então, igreja significa um grupo de chamados para fora, porque era uma assembleia pública que ocorria ali nas reuniões da cultura grega da época antiga, tá? Então, eclesiologia, tá? Significa estudo ou tratado sobre a igreja, tá? E a gente sabe que a igreja é este grupo de crentes, de pessoas que foram chamadas para fora do sistema mundano, tá? A igreja foi chamada para fora do reino das trevas para viver no reino da luz. Então, para você ver que interessante, a você, aluno e aluna que está assistindo esse vídeo, tá? Que olha para você ver como que essa questão da igreja quando a gente vai estudar. A gente vai entender que a igreja, ela não é qualquer povo, ela não é qualquer grupo. A igreja é um grupo de pessoas, tá? A gente vai ver no decorrer dessa aula que a igreja é o corpo místico de Cristo sobre a terra. É um grupo de pessoas que foram chamados para fora do reino das trevas, tá? Para serem inseridos através de Jesus Cristo dentro do reino da luz. Então a igreja é um povo diferente, tá? E agora eu faço outra pergunta no início dessa aula. Quando a igreja começou? Você sabe responder quando a igreja começou? A igreja começou, gente, a partir de Cristo. Cristo foi o edificador da igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente percebe que Cristo, ele é a pedra fundamental, a pedra principal de esquina, onde a igreja está fundamentada, onde a igreja está alicerçada. Então Cristo é aquele que edificou a igreja, mas a igreja, ela iniciou seu testemunho de poder a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, tá?
E assim como a igreja teve um começo, um início, assim como a igreja foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, nós vamos ver também que a igreja ela vai terminar o seu tempo sobre a terra. Então, quando a era da igreja vai terminar? A era da igreja vai terminar justamente após, ou melhor, no dia do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai ser o marco que vai encerrar a era da igreja sobre a terra, tá? Quando Jesus arrebatar a igreja da terra, a era da igreja chega ao fim. A gente encontra isso lá no livro de Apocalipse. Capítulo 2 e capítulo 3 são ali a era da igreja, né? Representada ali nas 7 igrejas da Ásia. E a gente, quando chega ali no capítulo 4, nós vemos ali que a era da igreja se encerra. E depois você não encontra mais falando sobre a igreja no livro de Apocalipse. Então a era da igreja vai ter um fim, tá? E vai ser marcado com o arrebatamento, tá? No Novo Testamento, a gente vai encontrar a igreja como o corpo místico de Jesus, formado pelos crentes que aceitaram pela fé, né, a obra da salvação. Tá? Também é a reunião, né, dos salvos com o propósito de adoração do seu nome. Então, no Novo Testamento, a gente vai encontrar textos bíblicos comparando a igreja de Jesus com um corpo místico, com um organismo vivo. Aliás, a igreja é o corpo místico de Cristo sobre a terra, tá? Ela é um organismo vivo, tá? Quando os irmãos se reúnem dentro do templo, ali é a reunião dos salvos, é a reunião daqueles que creram em Cristo, daqueles que aceitaram pela fé a obra da salvação. É a reunião daqueles que são santos, que são justificados, que são salvos, com o propósito de adoração. Então, quando a igreja está reunida, ela tem um propósito. Se você pegar o livro de Atos, capítulo 2 em diante, você vai ver que todas as vezes que os irmãos estavam reunidos, a Bíblia diz que havia comunhão no partir do pão, na doutrina, havia pregação da palavra, havia adoração, havia oração, havia milagres, havia manifestação do poder de Deus. Então, quando a igreja se reúne com o propósito de adoração, existe a manifestação do poder do Espírito e dos dons espirituais. Então, olha para você ver que estudo interessante esse que a gente vai estar iniciando, né, nessa matéria sobre eclesiologia. Tá? Eclesiologia ainda vai tratar, né, sobre o papel da igreja na salvação, sobre a origem da igreja, tá? Sobre a disciplina da igreja, sobre a sua forma de se relacionar com o mundo, como que a igreja deve se relacionar com o mundo. Tudo isso a gente vai tratar dentro de eclesiologia. Vai falar também sobre o papel social da igreja. A igreja precisa ser um organismo vivo que pratica boas obras, porque as boas obras dão testemunho da fé, tá? Da fé da igreja. Então a igreja precisa e tem um papel importante na sociedade. Também vamos falar sobre as mudanças ocorridas, né, na igreja durante o decorrer da história. Vamos falar também sobre as crises enfrentadas, sobre as doutrinas, tá? Sobre a relação com outras denominações e a sua forma e etc. Então a gente vai ver bastante coisa relacionada à igreja nessa matéria, tá? Mateus capítulo 16, versículo 18, como eu já citei e repito, o próprio Cristo disse o seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja tem um dono, esse dono se chama Jesus Cristo, ela tem um Senhor, um Salvador, um cabeça, e esse se chama Jesus Cristo. Tá? A igreja não pertence a homem, a igreja não pertence a pastor, a igreja não pertence a governos, não pertence a reinos do mundo. A igreja pertence a Jesus. Ele é o sumo pastor da igreja. Ele deixou sobre a igreja pastores, apóstolos, mestres, doutores, para aperfeiçoar os seus santos. Mas é ele que é o sumo pastor, é ele que é o dono da igreja. E a igreja está debaixo dessa promessa de que o inferno não prevaleceria contra ela. Então a igreja, ela é a potência de Cristo sobre a terra.
Para você ver que assunto, né, de extrema importância para mim e para você que fazemos parte da igreja. Tá? Então, na introdução da nossa lição, nós vamos ver que teologicamente, biblicamente falando, o que é a igreja? Se alguém te perguntasse, te indagasse na rua, ou por telefone, ou por mensagem, dizendo o seguinte: ei, você que é crente, o que você me diz? Como você explica à luz da Bíblia o que é igreja? O que você responderia para essa pessoa se alguém te perguntasse o que é igreja? Explique para mim o que é igreja. Tira de mim esta dúvida, eu quero aprender. O que você diria, tá? Biblicamente falando. A gente vai ver que a igreja, à luz da Bíblia, ela é comparada com um corpo, tá? Com um organismo vivo. Só que se tratando da igreja, né, a gente percebe que a igreja é esse corpo místico de Cristo na Terra. E cada crente espalhado pelo mundo é um membro desse corpo do Senhor, que a Bíblia diz que tem Cristo como cabeça. Então a igreja é um corpo místico, cada crente espalhado pelo mundo é um membro deste corpo, e Cristo, que é o Senhor da igreja, é o cabeça, é o mandatário, é o Senhor da igreja. A igreja universal não é a denominação, tá? A igreja universal é a igreja que está espalhada pelos 4 cantos da terra. A igreja verdadeira, composta dos seus membros fiéis santos do Altíssimo, estão espalhados no mundo inteiro. É chamado de igreja universal ou igreja invisível, tá? Porque é a igreja que somente o Senhor conhece, tá? É a igreja que somente o Senhor conhece. Porque, na verdade, gente, a gente sabe que o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. O cristianismo tem cerca de 2 bilhões de adeptos, mas a gente sabe que cristãos de verdade somente o Senhor conhece. Existem os cristãos nominais, que só são cristãos só de nome, mas aqueles que são parte da igreja verdadeira de Jesus, é somente o Senhor que conhece. E esses crentes estão espalhados por todo o mundo, tá? E são chamados aí dentro da eclesiologia de igreja universal ou igreja invisível, porque trata aí da igreja que está espalhada sobre o mundo todo, tá? Queira Deus, né, que eu e você façamos parte desta igreja invisível, tá? Todos aqueles que creem no coração e confessam o Senhor Jesus são salvos e são incluídos neste corpo, tá? Que é chamado igreja, que tem Cristo como seu cabeça. Então, se você creu no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e você confessou com a sua boca a Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal, você foi salvo. E se você é salvo, tá, justificado pelo sangue de Jesus, você está incluído neste corpo místico que a Bíblia chama de igreja. Você faz parte agora da igreja. A igreja, ela é representante de Cristo na terra. Ela é a extensão e a continuidade da presença de Jesus. Seus membros, tá, os membros da igreja, são embaixadores do reino que a igreja representa. Onde um crente está, a presença de Deus está. Diante disso, eu pergunto para você que está assistindo essa aula, a presença de Deus continua sendo presente em sua presença? Então, aonde você está, crente? Aonde você chega, o lugar que você frequenta, com quem você convive, a presença de Deus está junto? Você é a extensão da presença de Jesus sobre a terra? Você é representante de um reino que a igreja representa? Faça essa pergunta. Se você é parte da igreja de Jesus, você precisa entender essa verdade, que a igreja é a extensão e continuidade da presença de Jesus sobre a terra. Aonde você chegar, aonde você for, a presença de Deus precisa se fazer presente, porque você é embaixador do reino de Deus e como igreja você é representante desse reino. Aonde você vai, aonde você frequenta, com quem você convive, você é a continuidade da presença de Jesus sobre a terra.
Diante disso, eu também quero aqui deixar claro algumas coisas que a igreja não é, tá? A igreja não é, primeira coisa, a igreja não é um prédio, tá? Há um consenso comum, as pessoas às vezes confundem, né, a igreja com um prédio. É comum os cristãos, né, dizer o seguinte: não, hoje é domingo, hoje eu vou à igreja. Na verdade, essa afirmação está incorreta, porque a igreja não é o templo. A igreja são as pessoas que vão ao templo. A igreja são os crentes que estarão no templo. Então, o correto dizer é o seguinte: a igreja é que vai ao templo e lá no templo se reúne para adorar o Senhor da igreja, que é Jesus. Então, a primeira coisa que a igreja não é um prédio, tá? Depois você anota aí, lê na sua Bíblia, 1 capítulo 6, versículo 19. Segunda coisa que a igreja não é uma denominação. A igreja não é uma denominação. A igreja de Jesus é interdenominacional, ela não tem denominação. No céu não vai haver bairros para denominações diferentes. Não, a igreja é um povo só, salvo, lavado, remido, povo zeloso de boas obras, tá? A igreja é um povo só. Então a igreja não é uma denominação. No céu haverá crentes de todas as denominações. Então não se gabe se você faz parte de uma igreja e diz aí, não, a igreja verdadeira somos nós. Não, senhor. A igreja verdadeira está espalhada sobre os quatro cantos do mundo. A igreja também não é um clube de diversões. A igreja não é um clube de passatempos, tá? E a igreja também não é uma empresa. Felizmente, isso daqui pega muito sobre a liderança, né, da igreja. A igreja não é uma empresa. Tem líderes que tratam a igreja como uma empresa. Não, a igreja é o rebanho do Senhor. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus. A igreja não é uma empresa, tá? Então, o que a igreja é, então, afinal de contas? A igreja de Cristo é uma em todo o mundo, composta de verdadeiros cristãos existentes nas milhares de denominações. Neste caso, ela é invisível, porém, através da igreja local, ela é visível, tá? Então, embora a gente saiba que a igreja de Jesus, na sua totalidade, ela é invisível, porque ela é composta de crentes que estão espalhados pelo mundo todo, a gente sabe que cada denominação acolhe, né, a igreja visível ou parte da igreja invisível, tá? Então, quando se trata de igreja local, a gente sabe que é a igreja visível, porque ali, naquele determinado templo, está reunido uma parte do povo de Deus que vai morar no céu, uma parte da igreja, tá? Então, a gente entende isso, que a igreja ela é composta de verdadeiros crentes que estão espalhados pelo mundo todo, salvos, lavado, remido no sangue do Cordeiro, povo zeloso de boas obras, um povo do Senhor, um povo seu, tá? Do Senhor. Maravilha, eu quero aqui também citar alguns textos bíblicos e eu peço para que você anote, para você ler. Eu passei essa atividade para os alunos que tiveram presente na nossa aula, tá? Para eles lerem em casa. E para você que está assistindo esse vídeo, que não pôde estar com a gente presencialmente, eu peço para que você anote essas passagens da Bíblia para você ler, consultar, porque são textos que falam sobre a igreja. O primeiro texto é Efésios capítulo 2, verso 19 a 22, tá? O outro texto, Romanos capítulo 12, verso 4 e verso 5. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e verso 10. Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 31. Esse é o principal dos textos, porque é o texto que vai falar sobre a igreja como um corpo de Cristo. Vai fazer essa comparação. E é interessante que você leia esse texto, tá? E você vai entender bem a comparação que a Bíblia faz da igreja como corpo, tá?
Hebreus capítulo 10, verso 25, Colossenses capítulo 3, verso 11 e Efésios capítulo 2, versos 14 a 18. Tá? Então são essas as passagens. Se você não conseguiu anotar, depois você volta um pouco o vídeo e pega todas essas referências aí, porque é importante aí para o seu estudo sobre essa matéria, tá? Na Bíblia também a gente vai encontrar, gente, lógico, vários textos falando da igreja, né, como um coletivo, como de maneira geral, né? Mas também a gente vai encontrar palavras que tratam sobre os cristãos, que são membros da igreja. Cada cristão é um membro do corpo, que é a igreja. E a Bíblia vai falar de algumas palavras referentes aos cristãos. Por exemplo, a primeira palavra que a Bíblia usa para se referir aos cristãos são a palavra irmãos. A segunda palavra são a palavra santos, tá? Os cristãos são chamados na Bíblia de santos, nas epístolas pastorais principalmente. Também são chamados de crentes. Também os cristãos na Bíblia são chamados de eleitos, tá? São chamados de salvos. São chamados também, é um dos títulos que eu mais gosto, de família de Deus. Também são chamados de discípulos e também são chamados de servos. E cada título desse que a Bíblia chama os cristãos faz nos lembrar de uma responsabilidade que temos como crentes. Irmãos, faz nos lembrar da responsabilidade de viver em comunhão. Santos nos lembra da necessidade da santidade na nossa vida. Crentes nos faz lembrar da nossa fé, que nós cremos, que nós abraçamos. Eleitos nos faz lembrar de quem nós somos em Cristo e o porquê nós somos, porquê fomos eleitos. Salvos faz nos lembrar de que antes nós não éramos dignos da misericórdia de Deus, mas que agora fomos alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor. Família de Deus faz nos lembrar da nossa posição atual. Somos filhos por adoção e nos tornamos famílias de Deus, agora herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Somos discípulos, isso faz nos lembrar da necessidade de estarmos sob a tutela de um mestre para aprender, tá? Para se dedicar à aprendizagem e ao ensino, discipulado. E também somos servos, isso faz nos lembrar que temos que ter a humildade de Cristo em nós e a necessidade de servir antes mesmo de ser servido. Então, cada título desse que a Bíblia dá para os cristãos nos remete a uma responsabilidade. Ilustrações que descrevem a Igreja de Cristo na Bíblia. A primeira ilustração é a igreja como um corpo e seus membros em particular. Tá? Eu já falei um pouco aqui, só vou passar rapidamente aqui. Tá? Nessa comparação, a igreja é um organismo vivo e não uma organização particular. Então tem diferença, tá? A igreja é um organismo vivo e não uma organização. A gente vai ver que diferença tem nisso daí. Por exemplo, um motor de automóvel, ele é um organismo ou uma organização? O que você acha? Um motor de um automóvel, ele não pode ser um organismo vivo, tá? Porque ele não tem vida em si mesmo. Ele é uma organização de peças que funcionam para mover um automóvel, tá? Mas é uma organização. Agora, o corpo humano é um organismo vivo ou uma organização? O corpo humano é um organismo vivo, porque ele tem vida em si. E essa vida não vem de si própria, essa vida vem de Deus, tá? E então o ser humano é um organismo vivo. Dessa maneira a gente entende que a igreja também é um organismo vivo, porque a vida que ela possui vem de Cristo, que é o seu cabeça. Jesus Cristo ascendeu ao céu depois de ressuscitar e enviou o Espírito Santo, que é o poder vitalizador da igreja, que é o seu corpo. O Espírito Santo dá vida e poder para a igreja continuar exercendo o seu papel na terra. Então a igreja tem um papel a ser exercido na terra, e ela exerce esse papel mediante o poder e a vida que o Espírito Santo concede a ela, porque o Espírito Santo desceu sobre a igreja como promessa de Jesus, vinda do Pai,
e ele está com a igreja, ele habita na igreja. Tá? Se somos um corpo só de maneira coletiva, também somos membros de maneira individual nesse corpo que é a igreja. E como membros eu pergunto a você, são todos mãos? São todos pés? São todos ouvidos? São todos olhos? Imagine o seu corpo, imagine se tudo no seu corpo fosse ouvido. Aonde estaria o olho? Onde estaria o nariz? Onde estaria a boca? Imagine se no seu corpo tudo fosse boca. Aonde estaria o nariz? Aonde estaria a visão? Onde estaria o pescoço? Olhando para o teu corpo, você percebe que o seu corpo possui muitos membros. E cada um desses membros está no devido lugar, exercendo a devida função para o bom crescimento e funcionabilidade do seu corpo. Assim é na igreja. Cada um de nós, os cristãos, fazemos parte desse corpo. E cada um de nós somos um membro deste corpo. E cada um de nós Deus colocou em um determinado lugar com uma determinada função neste corpo. Cada membro tem seu valor, sua função, seu lugar nesse corpo. Só há vida no membro se estiver ligado no corpo. Membro fora do corpo morre. Essa comparação bíblica é um tiro fulminante na doutrina dos desigrejados. A gente sabe que os desigrejados são aqueles que dizem o seguinte: eu não preciso ir à igreja, eu não preciso viver com os demais cristãos em comunhão, porque a igreja sou eu. E aí ele cultua em casa, ele faz tudo na sua casa,